Vai começar a nossa aula de hoje. Eu sou o professor Micael Ferreira, professor de língua portuguesa, e esse é o Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. E aí, vamos aprender? Pois bem, hoje a nossa aula é sobre identificar e diferenciar partes principais e partes secundárias em um texto. Mas ué, professor, tem partes de um texto e elas são principais e secundárias? Tem. E você vai entender isso hoje. Para isso, eu trouxe um texto bem legal, bem relevante, que todos vão gostar de ler e aprender. O nosso texto de hoje, que vai servir de base para desenvolvermos essa habilidade, é a negritude como bandeira. Primeiro de tudo, eu vou ler com vocês de uma maneira bem devagar, bem atenta. A gente vai identificar a informação principal desse texto e depois as secundárias que vão servir de base para a principal. Vamos lá? A negritude como bandeira. Nas últimas décadas do século XX, os negros brasileiros perceberam que a luta iniciada por Castro Alves, ironicamente um branco, deveria ser levada adiante. Agora, não mais uma luta pela abolição, mas pelo fim do preconceito racial e cultura da desigualdade de oportunidades, da discriminação social. Assim, diversos grupos organizados, bem como muitos negros de destaque na sociedade, têm afirmado sua identidade afro-brasileira, seja por meio de manifestações de protesto, seja por meio de atividades culturais identificadas com as origens africanas. A discussão em torno da igualdade de oportunidades entre negros e brancos tem se ampliado no país e chegou à universidade. Hoje, algumas instituições têm reservado parte de suas vagas para a população negra, o que tem causado polêmicas, inclusive na comunidade negra. É um texto bem sério, que traz uma pauta muito importante, inclusive nos dias atuais. A gente quer se apropriar da informação principal desse texto e identificar as secundárias, porque as secundárias vão explicar, vão abranger uma área maior do que só a principal. Primeiro, vamos identificar a principal. Nessa cartela que está aparecendo agora, tem algumas palavras destacadas. Ela, por coincidência ou não, nesse destaque está a informação principal do texto: a luta pelo fim do preconceito racial. Esse é o cerne do texto, é a parte principal. É sobre isso que fala todo esse parágrafo. Perceberam? Mas, professor, como é que o senhor chegou nessa resposta? Como é que o senhor conseguiu identificar esse tema, essa informação principal nesse texto tão longo? Pois bem, depois da leitura, a gente tem que fazer aquelas perguntas que eu já te ensinei na aula passada. Sobre o que eu li, o que está sendo falado. Quando eu terminei de ler, quais são as palavras que vêm em minha cabeça sobre esse texto? Respondendo essas perguntas após uma leitura atenta, devagar. Ah, professor, mas eu não tenho essa leitura. Calma. Lê uma vez, lê duas vezes, lê 3 vezes. É um processo. Eu fiz isso e estou identificando para vocês que a informação principal desse texto é a luta pelo fim do preconceito racial. E tudo em volta, o que será? Informações secundárias. Está preparado para identificar as secundárias? Vamos lá. Para facilitar, esse texto ele tem um parágrafo só, mas aí eu dividi em 4. Onde tinha ponto seguido, eu transformei em parágrafo. Então, aquele parágrafo, aquele texto que era um só, agora ele se tornou 4 parágrafos. Mas por que eu fiz isso? Para visualizar melhor as informações. No primeiro parágrafo está lá, a luta. É sobre isso o texto. A luta que o povo negro tem, né, que deve ser de todas as pessoas, para igualar a situação. Então isso é uma luta para que isso se estabeleça. Então o texto vai falar sobre isso. Agora, não mais uma luta pela abolição, mas pelo fim do preconceito racial e cultura da desigualdade de oportunidades da discriminação social.
Se o texto parasse aí, o texto todo seria uma informação principal. Mas aí vem um novo período, vem novas informações. Vamos ver a que vem a seguir. Assim, diversos grupos organizados, bem como muitos negros de destaque na sociedade, têm afirmado sua identidade afro-brasileira. Tá aí uma informação secundária. Já não está falando exatamente da luta em si, mas está dando exemplos da luta. Quando cita esse exemplo de negros, já ressaltando a sua cor, já é uma informação que está dando base para a principal. E por ela estar dando base para a principal, ela é secundária. Então elas vão estar ali sustentando a principal. E essa é uma. Quando ele cita aqui negros estão já afirmando a sua identidade afro-brasileira, já é um exemplo, né, que sustenta a principal. E no último parágrafo que a gente dividiu aí, tem mais outra. A discussão em torno da igualdade de oportunidades entre negros e brancos tem se ampliado no país e chegou à universidade. Outro exemplo de informação secundária. A discussão sobre a cor negra chegou à universidade. Essa é a informação principal? Não. A informação principal é a luta. E a discussão sobre a luta chegou na universidade. Não é o contrário. É nessa sequência. A luta que gerou discussão chegou na universidade. Então esse exemplo de luta também é uma informação que sustenta a principal. Vocês estão entendendo? Seguindo. Agora, nada melhor do que saber que vocês estão entendendo é fazer, né, um testezinho, um exercício que é para saber se vocês estão ali, né, no mesmo nível aqui que eu tô. Então vamos lá, vamos saber se vocês identificariam o gabarito desse mini exercício aí que eu tô propondo para vocês. A informação principal do texto é A. O combate ao racismo na sociedade. B. As desigualdades entre brancos e negros. C. O preconceito de um branco que deveria ser levado adiante. D. As vagas reservadas para a população negra nas instituições. E letra E. As discussões a respeito da igualdade entre brancos e negros. Você vai perceber que, dentre as alternativas, tem informações secundárias. E ele não quer secundárias, ele quer a principal. A gente vai eliminando a que não for a principal e automaticamente a gente vai chegar nas secundárias. Por exemplo, o combate ao racismo na sociedade. Isso é muito amplo. Isso é muito amplo. Isso não está exatamente norteando o texto que a gente leu. Que começou ali, olha, a luta que Castro Alves iniciou, ela deve ser continuada sobre as discussões de igualdade de direitos. Então, o combate ao racismo na sociedade não é bem o que resume, não é bem a informação principal no texto. Pode ser uma secundária, mas não é o que o enunciado está pedindo. A B, as desigualdades entre brancos e negros. Tá ali, não tá tão absurda essa alternativa. Mas fala sobre a luta, que novos artistas estão afirmando a sua identidade. Não está falando exatamente dessa desigualdade entre brancos e negros. Está falando de ressaltar a importância de se identificar como negro. Luta por igualdade de condições. Então essa já não é também a principal. C. O preconceito de um branco que deveria ser levado adiante. Essa está totalmente fora, né, da informação principal. Muito óbvio. D. As vagas reservadas para a população negra nas instituições. Isso é falado no texto, sim. Mas isso é a informação principal? Ou essa informação sustenta a principal? É um exemplo da informação principal? É sim. Ela é uma informação secundária. E eliminando a A, a B, a C e a D, ficou só a E. E a E realmente é o nosso gabarito. As discussões a respeito da igualdade entre brancos e negros. É sobre isso. Essa é a informação principal do que a gente leu. Acho que vocês acertaram, né? Seguindo a nossa aula, a gente vai abrir um parênteses agora que eu quero te explicar um conceito que pode ser novo para você. É o conceito de curadoria. Mas, professor, o que é curadoria? Pois bem, a gente vive imerso, mergulhados em muitas informações.
Em todos os lugares assim que a gente convive, a gente é bombardeado por informações. Você vai acreditar que tudo que você vê, ouve ou lê na internet? Você vai acreditar em todos os anúncios que você observa? Não estou dizendo que é mentira, mas tudo isso deve passar por um processo de curadoria. Isso serve para mim? Isso serve para outra pessoa? Isso realmente é verdade? Isso já foi comprovado? Essas perguntas fazem parte da curadoria. Quer um exemplo? Vamos fazer uma curadoria no texto que a gente acabou de ler. Vamos lá. A negritude como bandeira. Eu destaquei algumas informações aí mostradas no texto, apresentadas, e vamos ver se elas realmente condizem com a verdade, ou seja, se elas são relevantes e fiéis à verdade. Por exemplo, ele diz que Castro Alves aí era uma pessoa branca. Ele era um escritor branco, é o que o texto está falando. Mas será se era mesmo? O que eu fiz? Eu pesquisei. Não é da minha época, né? Já é um escritor assim do passado. Então eu pesquisei uma foto de Castro Alves e realmente ele tinha um tom de pele mais claro. Então essa informação é verdade. Então a primeira parte da curadoria sobre Castro Alves está aprovada. Segundo, ele fala também que o fim do preconceito racial e cultura da desigualdade de oportunidades da discriminação social. Então, ele lutava por isso? O movimento negro, as pessoas que defendem essa bandeira, lutam pelo fim do preconceito racial? Sim, isso é uma luta que todos devemos conhecer. Vocês sabem que há a data de 20 de novembro também, que é o Dia da Consciência Negra. Então é todo um movimento que as pessoas fazem para essa igualdade, né, de oportunidades. Seguindo, negros de destaque na sociedade têm afirmado sua identidade afro-brasileira. Você vê isso? Você vê pintores negros ressaltando, exaltando a sua cor, falando sobre o seu contexto de vida? Você vê cantores falando sobre sua cor, enaltecendo a sua cultura? Eu vejo tudo isso. Então, para mim, isso é verdade, porque eu vejo, eu posso comprovar. E a discussão que tem se ampliado acerca das oportunidades, realmente ela tem se ampliado? Você está ouvindo mais essa pauta por aí? Eu estou. Então, o que a gente acabou de fazer aqui foi uma espécie de curadoria. A gente submeteu esse texto a saber se essas informações são realmente verdade. E para mim, são todas verdades. E para finalizar a nossa curadoria, lá no finalzinho do texto diz: algumas instituições têm reservado parte de sua vaga e isso tem causado polêmica. É verdade. O que ele está falando aí é o sistema de cotas. Eu já li editais que falam sobre isso, então isso é mais uma informação verídica no texto. Então, gente, isso foi o processo de curadoria. A gente submeteu todo esse texto a uma curadoria para saber se essas informações realmente são reais e relevantes, e todas as informações desse texto são. Viu como é importante a curadoria? Agora, seguindo. Fala, turma! Eu sou o Júnior Mar e a nossa dica de hoje é... Informações em textos! Vamos falar de informações em textos. Quem tá animado aí? Você, com certeza, já leu algum texto que gostou muito dele ou assistiu a um filme super curioso, um filme que te motivou. E aí, esse texto foi tão bom, esse filme foi tão bom, que você quis compartilhar com algum amigo seu. Agora pensa aí dessa história. Para o seu amigo ficar curioso e também ler essa história, assistir a esse filme, você não vai contar tudo. Você conta algumas partes principais, igualzinho um trailer de filme. Por quê? Porque o nosso leitor ou o nosso espectador, ele tem que ficar curioso sobre a história, sobre o texto, que são as partes secundárias. Valeu? Pegou a dica de hoje? Então agora... Brilha, garoto! Para não ter ciúme, vim aqui ao 9º ano A da mesma escola, todo mundo compreendeu a dica. Então agora... Brilha, garoto! Então, chegou a hora do vamos exercitar! Questão 1. Qual das alternativas melhor define a parte principal de um texto? A.
detalhes que reforçam a ideia central. B. Informações adicionais para contextualização. C. A ideia central que sustenta o propósito do autor. E D. Elementos de transição entre parágrafos. Vou dar um tempinho para você pensar e responder. Então, chegando para encontrar o gabarito que é a letra C, a ideia central que sustenta o propósito do autor. É isso que o enunciado está pedindo. Qual das alternativas melhor define a parte principal de um texto? A ideia central. Olha aí, você pode trabalhar com os sinônimos que eu já te sugeri, né? Já dei essa dica. Lá no enunciado tá, melhor define a parte principal. E a letra C, ideia central. Tá vendo como há um casamento? O nosso gabarito é a letra C. Seguindo para a questão 2. Em um texto dissertativo, as partes secundárias geralmente cumprem a função de A. Apresentar o tema central da argumentação. B. Fornecer exemplos, dados ou explicações que complementam a ideia central. C. Concluir o raciocínio do autor. E D. Substituir a tese defendida pelo autor. Vou dar um tempinho para você pensar e responder.
Voltando, e vocês encontraram o gabarito? O gabarito é a letra B. Fornecer exemplos, dados ou explicações que complementam a ideia principal. Lembra que eu te falei para entender que as informações principais ficam aqui em cima e as secundárias sustentam a principal? Pois bem, como é essa função de sustentar? É fornecer exemplos, dados, explicações, tudo que complementa a ideia principal. Lembra que eu falei disso? Agora vamos para o desafio Educa Mais! Qual é a diferença fundamental entre partes principais e secundárias? A. Partes principais são mais longas que as secundárias. B. Partes principais apresentam informações essenciais, enquanto as secundárias expandem ou detalham essas informações. C. Partes secundárias sempre aparecem no início do texto. E D. Partes principais são subjetivas e as secundárias são objetivas. Vou dar um tempinho para você pensar e responder. E aí, acertaram o nosso desafio? A resposta é a letra B. Partes principais apresentam informações essenciais, enquanto as secundárias expandem ou detalham essas informações. Apesar de ser um desafio, se você prestou atenção, viu que estava fácil, né? Agora, vamos caminhando para a conclusão da nossa aula. O que aprendi hoje? A nossa aula de hoje se baseou em um texto, e esse texto ele serviu de exemplo para toda a nossa aula. E a partir dele a gente identificou a parte principal e as partes secundárias, que era a habilidade da nossa aula de hoje. E aí a gente também submeteu esse texto que a gente leu e analisou a um processo de curadoria, que era analisar a relevância das informações e se elas eram reais ou não. E vimos que era real. Então, eu espero que vocês tenham entendido tudo na aula de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!